Essa Entendeu? regulação seria aplicada aonde, André? Porque, veja, eu acho que o principal chamariz do Bitcoin é o fato dele ser descentralizado, ninguém manda no Bitcoin, não tem um banco central que arbitra seu valor e tudo mais, né? Duas coisas, a regulamentação que a gente está pensando, a gente está pensando nela. Já foi 3 semanas atrás, o Banco Central aqui no Brasil terminou a primeira parte da regulação. Isso. Temos hoje uma regulação de cripto no Brasil. Temos duas coisas, então. Temos uma boa regulação e dois, tu consegue explicar para mim direitinho onde é que pelo menos assim, pontos gerais que essa regulamentação pega, ou melhor, onde ela não pega? Vamos lá. A primeira coisa que você tem que entender nesse parte de regulação é que, assim, a regulação, quando você lida com dinheiro, com investimento, com valor, você tem que ter alguma regulação. E eu vou te dar um exemplo por que eu hoje acho isso, tá? Eu, sim, como profissional de mercado, eu sou liberal em termos econômicos, eu acho que o mercado tem que ter liberdade para... A inovação acontece no mercado. E o mercado, as pessoas não entendem muito o que é mercado. Tá? O mercado parece que é um bando de gente sentado lá em Wall Street, na Faria Lima. Cara, o mercado somos todos nós. Você que tem dinheiro no fundo, o cara que tem dinheiro na poupança, a Caixa Econômica. Isso tudo, a sociedade é quem forma o mercado. E a inovação, historicamente, ela vem do mercado quando ele tem liberdade para interagir, para tentar, para errar, para investir dinheiro de risco e dar certo e perder, entendeu? Você coloca risco aqui no teu negócio. Se não tivesse um mercado que permitisse você fazer isso, você não conseguiria. Então, assim, a primeira coisa é isso. Assim, agora, quando você lida com dinheiro, você tem que ter as 4 linhas bem definidas, porque quando você tem golpes e pirâmides, você está mexendo com o investimento das pessoas, com a aposentadoria, com uma coisa que é muito mais drástica. Eu dou exemplo assim, cara, se você tem lá o teu streaming lá de música, cara, se der problema no teu streaming, tudo bem, você vai deixar de usar um, vai usar o outro, você não vai morrer por causa disso. Agora, você está com o teu dinheiro numa empresa lá, teu dinheiro some, cara, o buraco é mais embaixo. Então essa é a primeira coisa que as pessoas têm que entender. Então, assim, e agora, para você vir para a regulação para cripto, e a forma que a gente andou no Brasil, ela foi pelo lado positivo, que assim, com uma tecnologia muito dinâmica e que avança muito rápido, tentar regular a tecnologia seria um erro. O que você tem que regular, que foi o caminho que a gente seguiu, é regular os intermediários dessa tecnologia. Então, assim, tá bom, você vai ter uma plataforma de cripto, cara, o que essa plataforma faz? Ela é parecida com uma corretora da Bolsa de Valores. Cara, então ela tem que ter uma regulação semelhante. O cliente põe dinheiro aqui, se você faz alguma besteira aqui, você tem que ter responsabilidade em cima disso, né? Porque, de novo, isso não é o barata voa, né? E até porque, assim, como cripto tem essa união muito grande de tecnologia com mercado financeiro, o pessoal que olha só pro lado da tecnologia, que, cara, startup, Vale do Silício, aquela mantra do Vale do Silício é move fast and break things, ou seja, se mova rápido e quebre as coisas, sai fazendo. Cara, não, com dinheiro, primeiro você quebrar as coisas, você vai preso. Né? E segundo que você ferra a vida dos teus clientes. Então, assim, não faz sentido isso. Então, assim, você tem que ter uma regulação que ela permita que as pessoas, que as empresas, que os agentes do mercado consigam inovar, consigam andar, mas que dê as seguranças necessárias para quem participa daquilo ali. O desafio da regulação é onde você acha esse equilíbrio. É uma regulação que dê a segurança para o mercado, ao mesmo tempo que ela não coíba a inovação. A gente tem hoje regulação na maior parte do mundo, os Estados Unidos estão um pouco para trás, está andando agora. E por que a regulação nesse ponto é importante? Porque o capital grande para investir nisso aqui só vem depois que tiver regulação. Senão não vem. E isso talvez valha para as outras indústrias, tá? Então você não vai botar muito dinheiro, uma empresa grande vai botar muito dinheiro investindo, gerando emprego, tentando fazer coisas novas. Se ela não tem muita visibilidade do que ela pode, o que não pode fazer, entendeu? E se lá na frente pode ter alguma coisa nova que vai atrapalhar o negócio dela. Então, assim, a gente foi no caminho bom. Eu diria assim que o Banco Central, que foi o regulador determinado, a lei passa no Congresso, o Congresso determinou o Banco Central como sendo o regulador do mercado cripto no Brasil, principalmente como é que ele vai regular os intermediários. O mercado de cripto, principalmente, reclamou que a barra veio muito alta nessa primeira regulação. E regulação tem outra coisa importante, assim, não existe regulação perfeita, como não existe lei perfeita. Tá? Então é o mínimo denominador comum ali entre os agentes de mercado.
cada um tem um interesse aqui, então assim, é o que dá para ser. E idealmente é que você vai evoluindo a regulação à medida que o mercado atue. Agora, esse mundo de tecnologia 24/7, que não para, é um mundo que o mercado ainda está se adaptando. Né? Você vê todos os problemas que teve com o Pix aqui recentemente, que você prova, cara, olha só, não tem jeito, o cara, para botar a mão nisso aqui, ele tem que saber minimamente o que está fazendo. Minha expectativa é que essa regulação evolua com o tempo, tá? E eventualmente, não, isso aqui funciona bem, isso aqui não funciona bem, muda aqui, muda ali, e eu acho que o regulador está com a cabeça muito boa nesse sentido. O que no passado não era assim, tá? O nosso regulador evoluiu muito também. Que bom. Então ele conversou com o mercado inteiro, então assim, de novo, o pessoal mais nativo de cripto, que é essa coisa mais da descentralização, e eu posso falar um pouco a respeito disso, teve essa impressão que a regulação veio talvez com a barra muito alta. A minha percepção, expectativa é que essa barra com o tempo ela vá abaixando à medida que o mercado vai interagindo. E só no ponto da descentralização. O Bitcoin começou com esse mantra, e acho que continua sendo um mantra muito importante do Bitcoin. Isso tem um lado positivo e tem um lado negativo, que eu acho que essa narrativa muito anarco que o Bitcoin teve lá no início, não, é fora banco, fora governo, cara, acho que ela funciona, eu brinco assim, isso é bacana no apocalipse zumbi, entendeu? Agora, na nossa sociedade minimamente organizada, com Estado de Direito acontecendo, com instituições, você tem que ter alguma regulação, entendeu? E acho que o mercado está se adaptando para isso. Né? Entendi, tá. Quando é que tu começou a prestar atenção e olhar para criptoativos, André? Porque eu imagino que houve, por conta do mercado tradicional, além de uma resistência, um certo desdém também com criptoativos, né? Os dois. E você? Certa miopia. O mercado ainda tem muita miopia, o mercado tradicional está acordando agora. Cara, assim, tem uma coisa interessante lá, que o banco lá, o BTG, a gente é uma instituição bem à parte, não só porque lá é muito dinâmico, e eu lembro, a primeira vez que eu ouvi falar em Bitcoin foi em 2015, a Bloomberg, que é uma grande empresa de mídia do mercado financeiro, fez uma reportagem de uma semana sobre isso, e eu prestei atenção, dei uma olhadinha, mas foi isso, olhou, passou. Aí veio 2017, na época eu tocava a mesa de opções do banco, operava opção, que é um instrumento financeiro, operava opção de bolsa, opção de câmbio, e aí começou o preço do Bitcoin a subir, só para ter noção, no início de 2017, o preço do Bitcoin estava $1.000 para cada Bitcoin, terminou o ano a 20 mil, então para você ver, e aí aconteceu, cara, que negócio só subia todo dia, a gente começou a receber pergunta de cliente, o que é esse tal de Bitcoin, o que é, o que não é, tem que comprar, não tem que comprar, cliente externo e cliente interno também, o pessoal, o que é, e aí, sei lá por quê, caiu no meu colo, o cara, as opções é um negócio mais complexo, eu falei, Portilho, vai estudar esse negócio aí, ver o que é, o que não é. E aí eu falei, tá bom, missão dada, missão cumprida, vamos lá, peguei a tecnologia, peguei o white paper lá do Satoshi, vamos ler, vamos tentar entender, entende, e fui olhar também o mercado de cripto, como é que acontecia nas corretoras de cripto, da onde que vinha a formação de preço, e aí como a formação de mercado, na parte mais de operação, de trading, cara, o mercado era muito louco naquela época. E, de novo, aí vem aquela coisa que parecia muito, de muita coisa lembrava o mercado brasileiro lá dos anos 90, né? Tipo, vou dar o exemplo. O preço do Bitcoin aqui no Brasil negociava entre 2,5% a 10% mais alto do que negociava o preço. O mesmo Bitcoin negociado nos Estados Unidos. Eu falei, por que diabos? Aí você tem que entrar no mercado, e aí que o entendimento de mercado antigo que te ajuda. Eu falei, cara, vem cá, primeira coisa, tem uma arbitragem muito grande assim no mercado, a arbitragem é quando você tem preços da mesma coisa diferentes em lugares diferentes. Geralmente, quando tem uma diferença de preço muito grande, tem alguma coisa que você não viu. Tá? Porque já não tem com o mercado eficiente, muito dificilmente acontece isso. E nesse caso eu falei, cara, não sei, vamos entender isso aqui. E, de fato, qual era a explicação? Cara, o Brasil não produz Bitcoin. E tinha uma demanda, gente querendo comprar Bitcoin aqui. Tá? Então, quando você não produz, acontece. O preço aqui ficava mais alto do que lá fora. Então, o que você fazia? Você levava dinheiro para fora, comprava lá, importava para cá e vendia aqui. Foi assim que a gente começou no mercado de cripto, pelo lado da operação. Né? Mas o interessante, o que é? Você estudar a sua coisa na teoria te dá um bom entendimento. Mas, cara, você só entende mesmo quando você põe a mão na massa.
Né? Você pode estudar, fazer podcast aqui a vida inteira. Você só vai aprender mesmo quando você botar a cara na frente da câmera e começar a fazer. É verdade. Né? Então... É isso então que tá faltando para mim, eu acho. Porque eu sinto que eu cheguei num platô de criptoativos. E vale para investimento, cara. Assim, você pode estar investindo quanto quiser. Você só vai entender quando você começar a botar dinheiro numa coisa que você achou legal, que você estudou, noutra aqui, pô, isso aqui mexeu, acertei, errei. Puta, errei. Por que eu errei? Então, essa combinação, que como o banco é muito ali, mão na massa, é que a gente fez, mas é uma coisa interessante. A gente foi por causa de uma oportunidade de mercado, né? Tudo bem, entendemos a tecnologia, tinha uma explicação, na época eu fiz uma apresentação, cara, a tecnologia é isso, o que é bacana isso aqui, o que eu não entendi, tenho dúvida, é isso aqui, isso aqui, isso aqui, agora o mercado tem isso aqui. E aí quando a gente começou a fazer esse tipo de operação, que também foi um desafio para a gente interno lá, né? Porque a gente teve que montar uma estrutura para poder fazer isso, aí que a gente teve o primeiro clique na parte da tecnologia. Que qual era? Cara, eu movimentar esses bitcoins era muito mais fácil do que eu fazer a movimentação do dinheiro normal. Uhum. Pego o real, compro o dólar, mando lá para fora, tem que passar por 2, 3 bancos no meio do caminho, tem que chegar na corretora lá fora, tem que fazer isso. Aí se o cara botou uma mensagem errada no sistema, não chega, você tem que fazer tudo de novo. E a tecnologia de cripto do Bitcoin, você dá o comando lá, uma vez que você fez o comando certo, aperta o botão, o negócio chega muito mais fácil. Foi o primeiro clique que a gente teve. Pô, pessoal, olha só, tem uma com essa tecnologia aqui que é bacana, entendeu? Não só a parte teórica, mas isso aqui funciona. E funciona porque, pô, a gente está testando, está funcionando e a gente viu que o negócio funciona mesmo. E a gente teve uma série desses momentos de, porra, caramba, isso aqui funciona. Isso aqui pode ser que isso aqui ajude a gente a fazer melhor o que a gente já faz. Volta para o que a gente falou lá, que assim, a gente vai fazer mais a mesma coisa, mas de uma forma mais eficiente, melhor, mais barata, mais rápida, entendeu? Que no final das contas é tecnologia, né, cara? Você faz a mesma coisa, mas de uma forma mais... Tá bom, de tempos em tempos tem saltos, faz coisas que não fazia antes, mas assim, é um... Então mas foi em muito geral, assim que a gente começou. Entendi. Foi 2017 lá e também muito assim desse processo iterativo de você ir estudando, fazendo, ajudando, fazendo, e com isso você vai adquirindo conhecimento, né, cara? Conhecimento, vai te dando a visão, puta, aqui eu errei, aqui eu acertei, né?